Depois pensei melhor e se calhar vi que na minha experiência tinha até alguns 2, 3, 4 casos que até podiam ser considerados violência sobre idosos, que dos processos que tenho, mesmo noutras fases, se calhar essas circunstâncias também existiam, que se calhar esta questão está subdimensionada, isso tenho a certeza, e que também há muito poucos estudos sistémicos sobre os maus-tratos em geral, o que é estranho, porque já no nosso dia-a-dia nos tribunais já assumem uma particular relevância, e sobre a violência sobre idosos, naturalmente pior. Portanto, dentro do quadro da violência doméstica e dos maus-tratos, tenho a noção de que é um parente pobre desta temática. E eu sou um prático do direito, não vou amassar-vos com noções. Mas, como primeira aproximação ao tema, do que eu vi, achei que teria relevância uma declaração que foi feita no âmbito da ONU, Declaração de Toronto, de 2002, que configurava um plano internacional de prevenção da violência contra a pessoa idosa, que eu julgo que, de alguma forma, resume o que é que pode entender-se pela violência sofrida por idosos ou pelos maus-tratos sofridos por idosos. Diz SIC, qualquer ato isolado ou repetido ou ausência de ação apropriada que ocorre em qualquer relacionamento em que haja uma expectativa de confiança e que causa dano ou incómodo a uma pessoa idosa. Estes atos podem ser de vários tipos: físico, psicológico ou emocional, sexual, financeiro ou simplesmente refletir atos de negligência intencional ou por omissão. Só fazer aqui um pequeno à parte. De facto, nós na faculdade, e quem é jurista, estudamos muito os crimes por omissão, o artigo 10º do Código Penal, que depois, na nossa prática, raramente aparece. E quando pensei nesta temática, achei que era uma boa introdução a esta questão, a questão dos crimes por omissão, naturalmente ligados ao dever de assistência que filhos têm relativamente a pais e até netos relativamente a avós. Portanto, esta inconstância prematura que eu tive sobre o tema, depois veio a culminar para saber que no meu tribunal atualmente estava em julgamento, e se ouviu esta semana, um caso de maus-tratos a idosos exatamente por omissão. Portanto, que eu falaria mais a seguir. A ideia de que, de facto, este tema tem mais importância do que lhe tem sido dedicado, e se calhar porque os idosos são, de facto, dentro das partes fracas, as partes que são mais fracas de todas e para os quais as pessoas tendem a olhar pouco ou nada. Aliás, se virmos em termos legislativos, o Código Penal de 82 não previa o crime de maus-tratos a idosos. Falava-se nas crianças, falava-se nos cônjuges, e este tipo legal veio a ser sucessivamente alterado, ao que julgo, 95, 98, 2000, 2007, portanto 4 vezes, pelo menos. E só aparece o tipo legal de violência sobre idosos, na altura, maus-tratos sobre idosos, na versão da revisão do Código Penal operada em 95, pelo Decreto-Lei nº 48 de 95. Falava-se, na primeira vez, nos maus-tratos de incapazes, e dizia-se para quem tiver ao seu cuidado ou guarda pessoa diminuída por razão de idade, na parte que nos interessa, e lhe infligir maus-tratos físicos ou próprios ou psíquicos, ou tratar cruelmente. Esta questão do tratamento cruel depois veio a desaparecer porque se achou que era uma excrescência da lei. Já então a pena era de 1 a 5 anos de prisão. Fiz, em primeiro lugar, também uma busca jurisprudencial quanto à jurisprudência dos nossos tribunais superiores, e do que vi só encontrei 2 acórdãos. Um acórdão da Relação de Coimbra de 2010, já 3 de março de 2010, e um acórdão da Relação do Porto de 12 de janeiro de 2011. Não tem particular importância porque discute-se matéria relativa à medida da pena e são situações que até são, em termos teóricos, não têm particular dificuldade. No primeiro acórdão da Relação de Coimbra era um pai que tinha uma leucemia, estava incontinente, com os problemas próprios desse tipo de patologias, e que caía, sujava-se, sujava ao chão, e era alvo de uma série de impropérios por parte do filho. Neste caso veio a ser julgado e veio a haver uma condenação. E o outro também tinha a ver com um quadro de violência no âmbito da família, tinha a ver com um idoso que estava impedido de sair
e que era agredido, foi mordido nos dedos e a murro pelo próprio filho. Portanto, à partida não há uma grande base de trabalho sobre esta questão, pelo menos em termos jurídicos, sendo que a temática dos maus-tratos, na dinâmica prática da nossa vida, por exemplo, nas várias criminais de Lisboa, assume já uma particular relevância. Como os juristas saberão, este crime é punível com pena de prisão até 5 anos, portanto, para as várias criminais só vão este tipo de crimes quando vêm acompanhados de qualquer outro, eventualmente um sequestro em que se extravasou da questão de maus-tratos, eventualmente vários maus-tratos, a filho e à mulher. Portanto, eu julgo que não sejam a maioria dos casos a ir para as várias criminais de Lisboa. No entanto, nós temos sempre pendentes, ou seja, julgamentos a decorrer, cerca de 2, 3, o que se calhar ao fim do ano dá mais de 10 ou mais de 12 julgamentos e são todos, trazem todos questões humanas muito complicadas. Falando nesses casos que eu tive da minha vida, porque eu sou um prático de direito, lembrei-me de um processo que até foi iniciado por uma das pessoas que está aqui na mesa, que foi o Dr. Carlos Poiares, que além de ilustre psicólogo e professor de psicologia, também era jurista e tirou o curso de direito, que tinha basicamente a ver com uma pessoa já com alguma idade, que tinha sido padre, que acabou por ir viver para a casa de uma sobrinha. A sobrinha depois desligou-o do resto da ex-mulher, dos amigos, desligou-o do resto da família, desviou-lhe a correspondência e depois ficou-lhe com cerca de 200 mil euros. Era um quadro em que não havia propriamente necessidades económicas, era uma família que vivia bem e ela vinha acusada de abuso de confiança. Portanto, se calhar, olhando para trás, se calhar este caso poderia ser um caso de maus-tratos e abuso de confiança, porque o que aconteceu foi muito além do crime típico de abuso de confiança. Lembrei-me de um outro processo em que tenho um arguido em regime de prova. O regime de prova, para quem não é jurista, tem como fundamento, ou tem como iniciou-se nos Estados Unidos, com a chamada probation, ou seja, é tentar reabilitar um arguido que foi condenado através dos serviços do Instituto de Proteção Social, muitas vezes das consultas de psicologia, das consultas de psiquiatria. Portanto, há um plano feito para que o arguido tem que cumprir e que pode, nos quadros de suspensão da execução da pena, e sendo esta revogada, pode ir para a cadeia. Depois há um arguido que vive em casa dos avós e persiste em partir a casa, bater ao avô, pôr a avó fora de casa, e tem-se posto a questão da revogação ou não desta pena suspensa. Finalmente, e falando em casos práticos, porque eu acho que os casos práticos são a melhor maneira de se apreender a realidade, o tal caso da aplicação ou da eventual existência do crime por omissão. Basicamente, e sem entrar em grandes detalhes, por motivos naturalmente estatutários, mas nem sou eu que estou a fazer o julgamento, basicamente é uma pessoa idosa que vivia com a filha também, que vem a ter escaras e úlceras, que não foi vista medicamente, que entra no hospital já num quadro grave de infeccioso e que vem morrer de septicémia. Portanto, está acusada esta filha, por omissão, de um crime de maus-tratos ao seu pai, ou seja, não tendo feito nada, ou nada fazendo em termos médicos, também não levou ao médico durante aquele tempo, segundo diz a acusação. Este veio a contrair uma septicémia e veio a morrer depois já no hospital. Portanto, quer o crime de maus-tratos, quer o crime de violência doméstica admitem, além do crime base, ou seja, daquilo que tipicamente está previsto e que é basicamente o mesmo, diversem os conceitos, prevêem os chamados crimes preterintencionais, ou seja, aqueles em que o agente comete crimes cujo resultado vem além do que queria, é o caso, um crime de maus-tratos ou um crime de violência doméstica, neste caso violência doméstica, agravado pelo resultado de morte. Portanto, dar a ideia de que existem, na verdade, muitas circunstâncias concretas que podem ser subsumidas a esta questão que nos preocupa e que até agora têm aparecido muito pouco. Quanto ao tipo legal, ele manteve-se
sempre como público, ao contrário dos maus-tratos entre cônjuges ou em que são vítimas crianças, ao longo das várias versões do Código Penal. Com a revisão do Código Penal de 2007, apareceu a grande bifurcação, também grande bifurcação em termos de quem lê o Código, porque em termos de substância não há grande diferença entre a violência doméstica e os maus-tratos. Os artigos 152 e 152-A do Código Penal. Na violência doméstica, há um quadro de coabitação entre vítima e agressor, geralmente entre pais e filhos, que os maus-tratos não exigem. Está sempre em causa a tal noção de maus-tratos físicos ou psíquicos. Na violência doméstica, com coabitação. Quanto ao artigo 152-A, que trata dos maus-tratos, naturalmente que o idoso está à guarda ou está sob a responsabilidade de alguém. Portanto, a diferença básica entre os dois conceitos é a questão da coabitação ou não, exigida para o crime de violência doméstica, não exigida para o crime de maus-tratos. Quanto ao mais, a tipificação é mais ou menos semelhante. Na violência doméstica, podem ser aplicadas penas acessórias, nos casos, as proibições de contactos entre agressor e vítima, as proibições de uso e porte de arma ou a frequência de programa específico de prevenção da violência doméstica. Nos maus-tratos, porque o crime está mais pensado nesta parte para as situações em que a pessoa está num lar, num hospital, numa casa de repouso, naturalmente que essas penas acessórias não estão previstas. As penas são idênticas para os dois tipos de crime, nesta bifurcação, do pós-revisão do Código Penal de 2007. Se calhar, estas realidades estariam abrangidas pelo anterior artigo 152, que as podia conter dentro do mesmo preceito jurídico. Nas poucas coisas que há publicadas, há alguns artigos, não sobre a questão da violência sobre idosos, mas há alguns artigos em revistas, na revista do SES, na revista Julgar, na revista do Ministério Público. Às vezes discute-se qual é o bem jurídico protegido, gastam-se algumas páginas com isso, saber se é a integridade da pessoa humana, a integridade moral, a saúde. Eu penso que é uma discussão teórica e académica, mas que na prática vai-se a perceber que vem, ao fim e ao cabo, a questão vem dar ao mesmo. Não vejo grandes decorrências próprias desta discussão. É um crime complexo, no sentido de que nele são vertidas várias atividades ilícitas, a ofensa à integridade física, a ameaça, a coação, as injúrias, o sequestro, sendo que, às vezes, dentro destes tipos que estão enquadrados nos maus-tratos, naturalmente que se há um sequestro que vai além do que é tido como comum à violência doméstica, eles podem ser autonomizados e então aparecerá um crime de maus-tratos mais um crime de sequestro, um bocadinho à semelhança do que acontece com o crime de roubo. O coartar a liberdade a alguém no crime de roubo faz parte do tipo, no entanto, se essa pessoa estiver um dia fechada numa casa e estiver aí e lhe roubarem então os cartões e depois forem caixas multibanco levantar o dinheiro, naturalmente que aí também há concurso entre os crimes de roubo e o crime de sequestro. Portanto, nos maus-tratos acontece a mesma coisa, pode haver concurso com outros tipos de crime, embora o crime seja em si tido como um crime complexo, composto por essas várias proibições jurídicas de agir. É também tido como um crime específico, ou seja, quem o pode conhecer, quem o pode cometer, não é qualquer um. Tem que ser a pessoa que coabita com a pessoa que é agredida, ou tem que ser a pessoa que a tem à sua guarda. E tem-se entendido que estas situações não são comunicáveis nos termos do artigo 28 do Código Penal, porque tendem a penalizar quem tem esses especiais deveres de agir. Penso que um grande alerta e uma questão que me parece
muito importante esta questão dos crimes por omissão, até pela pouca frequência com que aparecem nos tribunais portugueses e porque este é um caso que eu acho, é um tipo de crime que eu acho que é bastante plausível a sua comissão por omissão. Lembra-se do artigo 10º, quando nós aprendemos na faculdade, falava-se quem tiver um dever de agir e dizia-se por lei, por contrato ou por ingerência. Ora, por lei e por contrato temos logo os filhos, relativamente aos pais, o dever de assistência, que é um dever previsto no Código Civil do artigo 1874, e temos também por contrato, nos casos das instituições de saúde, dos lares, etc. É um crime que, apesar de tudo, tem crescido em termos de queixas. Entre 2002 e 2009, acho que quase duplicou. É um crime que, em termos de queixas também, que, segundo pude ver, as queixas por violência sobre idosos relativamente às demais queixas por violência doméstica ou maus tratos atingem 3%. Portanto, há claras cifras negras neste tipo de realidade. Cifras negras, naturalmente, porque não há testemunhas que tenham interesse em agir, não há testemunhas que tenham interesse em fazer a denúncia, não há o idoso, geralmente, em termos de saúde, a sua saúde piora e cada vez está mais incapaz e mais sozinho para denunciar aquilo que está a ser vítima, e as vítimas são os grandes motores da investigação criminal. Os crimes sem vítima são sempre mais difíceis de investigar e aparecem muito menos. Veja-se o caso da corrupção, por exemplo. Nestes termos, acho que há um especial dever por parte de quem lida com idosos. Falamos da Santa Casa da Misericórdia, falamos das técnicas de serviço social, falamos dos hospitais. Naturalmente que, sendo um crime público, sobre eles impenderá uma natural obrigação de denunciarem este tipo de condutas. Finalmente, eu falaria no perfil do agressor, que aí parece-me não há alguma diferença relativamente aos demais tipos de maus tratos, sobretudo para estes casos em que algum familiar se tenta apossar do, às vezes, pouco dinheiro, ou do dinheiro amilhado durante uma vida por alguém. Portanto, há esta realidade nova, baseada na avidez, na ganância, e que atinge contornos muito complicados, que atinge o completo esmagar da individualidade da pessoa que ali está. Para além deste perfil do agressor, temos naturalmente os problemas causados por perfis psicopáticos. Nos maus tratos entre cônjuges, eles são muito visíveis. O arguido raramente confessa, é manipulador. Só a partir de determinada altura é que quem está de fora começa a perceber-se de que há contornos de personalidade muito complicados. A violência, naturalmente, é uma violência interna, uma violência doméstica, uma violência que não é feita sob portas escancaradas, de modo que muito mais dificilmente demonstrável. Dentro deste perfil psicopático, naturalmente, que os fenómenos do alcoolismo e da toxicodependência assumem hoje em dia um papel importante. E eu lembrava-me do tal arguido que está em regime de prova, mas que lá por isso não para de bater nos avós, que são ainda quem tem paciência para o ter em casa, porque os pais já se demitiram da sua função decorrente da filiação. São ainda frequentes neste e noutros tipos de maus tratos os abusos anteriores e posteriores, ou seja, é natural que quem atua desta forma anteriormente já tenha atuado e que assim volte a fazê-lo. No mais, pois, quanto à discussão, ficará a vossa cara. Obrigado.